seja bem-vindo ao canal Brasil Boa Nova. Quero te convidar a deixar aquele like abençoado, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de novos vídeos. E vamos para o vídeo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: tua prata e teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: isto diz Ben-Hadad: mandou-te dizer, dá-me tua prata, teu ouro, tuas mulheres, teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles o revistarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouve. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: considerais e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: não lhes des ouvidos, nem os atendes em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, estou pronto a fazer o que pedis ao teu servo da primeira vez, mas o que me agora exiges não posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram a resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe que os deuses me tratem com o mais extremo rigor. Se o pó de Samaria bastar para encher o côncavo da mão dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondeu, disse: dizei-lhe aquele que põe o seu cinturão, não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo esta resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para atacar a cidade. Nesse momento, o profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: eis o que diz o Senhor: vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por quem será ela entregue? Ao profeta respondeu assim: fala ao Senhor por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo, Acabe, passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis. Seus auxiliares, os servos dos chefes das províncias, tinham saído em primeiro lugar. Ben-Hadad mandou ver o que se passava e disseram-lhe:
são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz, ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes da província saíram, pois, da cidade seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos, carros, causando uma grande ruína aos sírios. Segunda vitória de Acabe contra os sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas recenseados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isto diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados, um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: ouve, nós temos ouvido dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins e puseram cordas em volta do pescoço. E apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad roga-te, conceda-me a vida. Ele está ainda vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Trazei-mo, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão
em Damasco, como meu pai o tinhas em Samaria. Eu disse a Acabe: feita esta aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: por ordem do Senhor, fere-me. Mas o outro recusou. Porque não ouviste a voz do Senhor, disse-lhe o primeiro logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então prostrou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Tendo o rei passado, ele pôs-se a gritar-lhe: teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: guarda este homem. Se ele desaparecer, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas, andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha voltado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para a sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.